Ansiedade é a epidemia do século XXI. Você provavelmente já sentiu aquela sensação de aperto no peito sem motivo claro, o pensamento que não para, a preocupação com algo que ainda não aconteceu e que talvez nunca aconteça. A medicina tem nome para isso. A psicologia tem protocolos. A indústria farmacêutica tem remédio. E ainda assim, nunca na história humana, tantas pessoas se sentiram tão ansiosas. Mas aqui está algo que quase ninguém para pensar. Os estoicos viviam num mundo muito mais imprevisível e ameaçador do que o seu. Guerras, pragas, execuções políticas, escravidão, morte prematura como regra, não exceção. Marco Aurélio governou um império durante uma pandemia que matou milhões. Sêneca viveu sob o imperador mais instável e cruel da história romana. Epicteto nasceu escravo, sem nenhuma garantia sobre seu próprio futuro. E nenhum deles escreveu sobre ansiedade. Não porque não sentiam medo, não porque eram super-humanos, mas porque tinham algo no lugar da ansiedade, algo que funcionava melhor, algo que você também pode ter. Antes de entender o que os estoicos tinham no lugar da ansiedade, você precisa entender o que a ansiedade realmente é. Não no sentido clínico, no sentido filosófico. Ansiedade é sofrimento gerado por um futuro imaginado, não pelo que está acontecendo agora, pelo que pode acontecer, pelo que você teme que aconteça, pelo cenário que sua mente construiu com detalhes vívidos e que provavelmente nunca vai se realizar exatamente dessa forma. Sêneca escreveu uma frase que atravessou 2000 anos e ainda é verdadeira hoje. Ele disse: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pensa nisso por um momento. Quantas vezes você sofreu antecipadamente por algo que no final não aconteceu? Quantas horas você passou preocupado com uma conversa difícil que acabou sendo mais simples do que imaginou? Quantos dias você perdeu com medo de um resultado que nunca chegou da forma que você temia? Deixa eu te dar uma metáfora. Imagina um homem que precisa atravessar uma ponte. A ponte existe, é real. Ele vai precisar atravessá-la. Mas ele começa a sofrer 3 quilômetros antes de chegar até ela. Imagina que ela vai estar quebrada, que vai ceder no meio, que não vai conseguir atravessar. Ele chega na ponte e ela está firme, atravessa em 2 minutos. Mas gastou 3 quilômetros de energia sofrendo por uma ponte que nunca precisou de sofrimento. Isso é ansiedade. Sofrimento real, consumindo energia real por um problema imaginado. E sua mente é muito boa em construir pontes quebradas que nunca existiram. Os estoicos substituíam a ansiedade por algo que chamavam de eupateia, uma palavra grega que significa emoções bem fundamentadas, emoções baseadas em julgamentos corretos sobre a realidade, não em distorções do que pode acontecer. No lugar da ansiedade, que é medo do futuro imaginado, os estoicos cultivavam o que chamavam de cautela. A diferença parece sutil, mas é profunda. Ansiedade diz: algo terrível vai acontecer e eu não vou conseguir lidar. Cautela diz: algo difícil pode acontecer. O que depende de mim fazer agora para estar preparado? Uma paralisa, a outra mobiliza. Uma consome energia sem produzir nada. A outra direciona energia para onde pode fazer diferença. Deixa eu te dar uma metáfora. Imagina 2 marinheiros numa tempestade que se aproxima. O primeiro fica no convés, olhando para o horizonte, com o coração acelerado, imaginando o pior. A tempestade vai afundar o barco. Ele vai morrer. Não tem saída. Ele sofre a tempestade 2 vezes na imaginação antes de chegar e na realidade quando chega. E quando ela chega de verdade, ele está exausto demais para agir bem. O segundo marinheiro vê a mesma tempestade se aproximando. Ele a reconhece como real e potencialmente perigosa. E imediatamente pergunta: o que depende de mim fazer agora?
Verifica as amarras, recolhe as velas, posiciona a tripulação, prepara o barco. Ele não sofre a tempestade antes de ela chegar. Ele se prepara para ela. Quando a tempestade chega e ela chega para os dois, o segundo marinheiro tem energia para navegar. O primeiro está paralisado pelo que já sofreu na imaginação. Os estoicos eram o segundo marinheiro. Não porque não sentiam medo, mas porque aprenderam a transformar medo em ação preparatória, em vez de deixá-lo se tornar sofrimento antecipado. Aqui está o paradoxo mais fascinante do estoicismo. A principal ferramenta que eles usavam para eliminar a ansiedade era pensar no pior cenário possível. Isso parece o oposto do que você esperaria. A maioria das abordagens modernas para a ansiedade diz: pense positivo. Visualize o melhor resultado. Foque no que pode dar certo. Os estoicos faziam o contrário. Eles chamavam essa prática de premeditatio malorum, a meditação antecipada sobre o que pode dar errado. Sêneca praticava isso todo dia. Ele se perguntava o que de pior pode acontecer hoje, nessa semana, nesse ano. E então visualizava esse pior cenário com detalhes, não para se torturar, não para cultivar pessimismo, mas para fazer duas coisas que a ansiedade nunca faz. A primeira, perceber que o pior cenário geralmente é sobrevivível. A ansiedade exagera. Ela pega um problema real e o amplifica até parecer catastrófico e insolúvel. Quando você olha para o pior cenário com clareza, sem a névoa emocional da ansiedade, quase sempre descobre que é difícil, mas não é o fim. A segunda, preparar-se para o que pode acontecer, em vez de apenas temer. Sêneca dizia: retire o elemento surpresa do sofrimento e você retira a maior parte do seu poder. Quando você já pensou no pior cenário e já sabe o que faria se ele acontecesse, ele perde o poder de te paralisar. Imagina um bombeiro. Ele passa horas treinando para incêndios que espera nunca precisar enfrentar. Não porque é pessimista, porque sabe que preparação elimina pânico. Quando o incêndio acontece, e às vezes acontece, ele não está ansioso, está pronto. Premeditatio malorum é o treinamento mental do bombeiro. Você pensa no fogo antes que ele chegue, para que quando chegue, se chegar, você tenha energia para agir, em vez de energia gasta em medo. Então, como você substitui ansiedade por cautela na prática? O primeiro passo é nomear o que você está temendo com precisão cirúrgica. A ansiedade prospera na vagueza. Quando você sente aquele aperto no peito sem nome, aquela preocupação difusa que não tem forma clara, ela parece maior e mais ameaçadora do que é. Pega um papel e escreve: o que exatamente estou temendo? Não estou ansioso. Estou com medo de perder esse emprego, de essa relação terminar, de não conseguir pagar essa conta no fim do mês. Quando você nomeia o medo com precisão, ele sai da névoa e entra na luz. E na luz, as coisas têm tamanho real. O segundo passo é aplicar a dicotomia do controle. Para cada medo que você nomeou, pergunta: isso depende de mim ou não depende? Se não depende, soltar. Genuinamente soltar. Não fingir que soltou enquanto continua ruminando. Se depende, agir. O que você pode fazer agora, hoje, que reduz a probabilidade do que teme ou que te prepara para lidar se acontecer? Ação é o antídoto da ansiedade. Não qualquer ação direcionada para o que depende de você. O terceiro passo é praticar a premeditatio malorum de forma estruturada. Uma vez por semana, não todo dia. Para não se tornar um exercício de pessimismo, você pega o seu maior medo atual e faz 3 perguntas. O que de pior pode acontecer de verdade? Se isso acontecesse, eu sobreviveria? O que eu faria se acontecesse? Quase sempre, a resposta para a segunda pergunta é sim. E quando você tem a resposta para a terceira, quando você sabe o que faria, o medo perde o poder de te paralisar,
porque você já atravessou a ponte na sua mente e ela estava firme. Os estoicos viviam num mundo muito mais imprevisível do que o seu. E não escreveram sobre ansiedade, não porque eram imunes ao medo, mas porque aprenderam a transformá-lo, de sofrimento antecipado em preparação real, de paralisia em ação, de névoa difusa em problema nomeado com tamanho real. O primeiro marinheiro sofre a tempestade 2 vezes, o segundo sofre uma e chega ao outro lado. O homem ansioso gastou 3 quilômetros sofrendo por uma ponte que estava firme. O estoico chegou na ponte e atravessou. Você não vai eliminar o medo. Ninguém elimina. Mas você pode parar de transformá-lo em sofrimento antecipado e começar a transformá-lo em algo que move em vez de paralisar. A ponte está à sua frente. Atravessa.